Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 10. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 10. Glória a Deus. Aleluia. Versículos de 9 a 11. Glória a Jesus. Estou ouvindo ainda o som do folhear Louvado seja Deus. de Bíblias. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Acompanhe então João, capítulo 10, versos de 9 a 11. Eu sou a porta. Aleluia. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até aqui, tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Minha irmã, meu irmão, a gente olha para o calendário e geralmente o calendário está ali com os seus numerozinhos. Alguns meses a gente gostaria que acabasse depressa, não é? E parece que eles são intermináveis. Mas o calendário ele traz algumas datas que são muito esperadas. A gente espera com ênfase, a gente espera com muito denodo, com ansiedade até datas festivas, a Páscoa, quando a gente às vezes nem dá o sentido que a Páscoa realmente tem, mas cresce o olho lá nos chocolates, nos ovos de Páscoa. Também assim no Natal. O calendário traz também outras datas que são estranhas, que parece que não tem muita razão de ser. O dia do sorriso, o dia do amigo virtual, nem é amigo físico, amigo virtual, como se quisesse se comemorar o afastamento de vez, o isolamento das pessoas. Mas há ainda algumas datas ou ocasiões que são um convite à reflexão. E o mês de setembro é um deles, quando no calendário nós vemos não um dia em si apenas, mas o mês todo, chamado de Setembro Amarelo. E ele é um convite a nós nos lembrarmos do valor inestimável da vida. Aleluia. Porque o Setembro Amarelo, ele visa combater, enfrentar o suicídio. O nome parece estranho, Setembro Amarelo, né? Talvez a nossa memória mais próxima aqui nos remeta à história dos Mamonas Assassinas, aquele conjunto muito irreverente, que começou ali com um sucesso estrondoso na década de 90, mas que infelizmente tiveram um fim trágico. E ali eu não sei se o cantor principal ou um deles tinha uma Brasília amarela. Mas o nome Setembro Amarelo não vem disso. Vem de outro acontecimento igualmente trágico, mas lá nos Estados Unidos. Um jovem, Mike M., 17 anos, ele tira a própria vida. E um pouco da história que a gente conhece, a gente percebe que esse moço, já em tenra idade, tinha ali um Mustang amarelo. Aquilo que seria algo
bastante difícil de alguém conseguir nos dias atuais, ele já possuía. Mas a história de Mike mostra que o nosso vazio não é preenchido com bens materiais. O nosso vazio, ele é do tamanho de Jesus. Aleluia. De modo que eu aqui não quero voltar a atenção para a questão do jovem de 17 anos em si. Tanto é que o Setembro Amarelo ganhou essa dimensão não por ele, mas pela reação de seus pais, que pegaram vários cartões na cor amarela e ali escreveram algumas frases. Não faça isso, converse com alguém. E aquilo ganhou uma dimensão e acabou chegando no Brasil, onde ganhou força a partir de 2015. Esse ano, parece que os eventos, as ações foram menos intensas, como que estivesse perdendo a força. E a gente não pode perder de vista que campanhas como essas são bem-vindas. Qualquer campanha pública, qualquer evento dessa magnitude, eles cabem bem para combater essa tragédia da humanidade, quando o homem e a mulher, ele perde uma luta, uma batalha para si mesmo. Mas também nós não podemos perder de vista que o dono da vida continua presente. Aleluia. Que Jesus, ele não precisa esperar setembro chegar para oferecer vida, para oferecer esperança. Que Jesus, ele não está refém do calendário. Louvado seja o nome do Senhor. É uma teoria que ele deixou demonstrada para nós na prática, através das páginas da palavra de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos ali aquela mulher junto ao poço de Jacó, ela não tinha apenas uma sede física, biológica, ela tinha a sede da alma, aleluia. Ela carregava essa sede que esmagava o seu ser interior. A tragédia da rejeição, o peso da exclusão. Mas Jesus chega e oferece para ela a água viva, e o resultado é: Jesus devolve a dignidade e dá um novo sentido à vida daquela mulher. Porque quando Jesus fala, a vergonha se transforma em esperança. Quando Jesus fala o que era rejeição, aleluia, vira acolhimento. Aleluia. Mas eu te convido a olhar para outra história, que inclusive foi até já cantada aqui nessa noite, a de Zaqueu. Ele sobe em uma árvore na tentativa de apenas olhar para Jesus. Eu só quero ver, eu só quero enxergar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era para ser um encontro à distância se tornou um divisor de águas na vida de Zaqueu. Glória a Deus. Ele achou que ficaria naquele encontro sem contato, mas Jesus diz para ele: olha, convém que eu pouse na sua casa. Aleluias. Desce depressa, Zaqueu. E o resultado foi que, quando Jesus fala, a solidão se transforma em festa. Oh, glória, aleluia. Quantos estão cercados, cercadas de multidões, mas o vazio está lá no seu interior, provém da sua alma, que só Jesus pode ocupar esse espaço. Eu e você fomos feitos assim, à imagem e semelhança de Deus. Não há qualquer outra coisa que possa substituir o lugar que está reservado para o Senhor. Mas ainda há mais alguns exemplos que você conhece. A história da mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento, excluída ali dos eventos religiosos, e agora também com todos os seus recursos esgotados, mas ela vai e toca nas vestes de Jesus. Aleluias. Ela encontra, além da cura, a aceitação.
Porque quando Jesus toca, louvado seja o nome do Senhor, a exclusão se transforma em pertencimento. Aleluia. Quando a pessoa acha que ninguém a quer, que ninguém a valoriza, toque em Jesus pela fé, aleluia. Ele te devolve ao seio da sociedade. Por falar em devolução ao seio da sociedade, lembre você da história do Gadareno, aquele homem que vivia diariamente debaixo de gritos de horror, cercado pelas correntes da opressão, mas Jesus se dirige até a ele, aleluia, e o que era desespero se torna alegria. Jesus o liberta, louvado seja o nome do Senhor, e o devolve ao convívio humano, ao convívio da sua família, porque quando Jesus liberta, o caos se transforma em paz. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A rebelia se transforma em harmonia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ainda te peço para olhar e relembrar comigo a questão de Bartimeu. Ele estava ali no meio da multidão, e é no meio da multidão que ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Aleluia. Deus. Jesus ouve a sua voz e abre os seus olhos. Porque quando Jesus cura, a escuridão se transforma em luz. Aleluia. Bartimeu estava ali no meio de toda aquela população. Ele não via, ele não enxergava, aleluia, mas conseguiu ter a sensibilidade nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Tem a aleluia. sensibilidade que o Espírito Santo está entregando a você para ouvir a voz daquele que é o bom pastor. Glória a Deus. Porque em cada história dessa que eu comentei com você, uma verdade se repete: Jesus não é refém de campanha humana. Jesus não precisa esperar o tempo chegar. Ele é a resposta viva, 24 horas por dia. Aleluia. Glória a Deus. Ele responde à solidão, ele responde à prisão, ele responde às trevas, ele responde à falta de personalidade, aleluia. Ele está presente. Ele que sacia a sede da alma, Ele que mata a fome espiritual, louvado seja o nome do Senhor, e aleluias. Glória a Deus, aleluia. O vazio que está no coração do ser humano só é preenchido pela presença do nosso Jesus. Aleluia. Ele mesmo vai dizer: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, a vida que o Senhor oferece. Aleluia, eu creio assim, meu Deus. Mas a sociedade está no meio de tantos ruídos, de tantos barulhos, de tantos sussurros e às vezes mesmo gritos de dor. Quando a pessoa ouve o inimigo trazer no pé do seu ouvido os sussurros da desesperança, como quem diz: para você não tem jeito, para você não há saída, para você não adianta tentar de novo. Ainda assim a voz do bom pastor fala mais alto do que as mentiras do inimigo. Aleluia, Deus. A voz do Senhor suplanta as mentiras que o inimigo nos diz, e Ele vai chamar a mim e a você, a cada um de nós, pelo nome. Diz a Bíblia que Ele sabe a quantidade de cabelos que eu e você temos na nossa cabeça. Aleluia! Porque Ele cuida com personalidade. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. É aquele que abre a porta da vida. É aquele que abre a porta de uma vida que não é regada por bens materiais, mas uma vida que tem duração eterna, aleluias. É Ele quem disse: não tire a sua vida, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, aleluias. Então, diante desse contraste que Jesus coloca entre ele e o ladrão que mente, o ladrão que sufoca, está Cristo, que abre porta, que nos chama pelo nome, que devolve sentido à vida. Eu queria destacar com vocês 3 verdades fundamentais, 3 pilares,
3 fundamentos inabaláveis que estão nesse texto, que a gente precisa guardar no coração. Então olha aí de novo na sua Bíblia, venha comigo ao verso de número 10. Aleluia, Deus. A primeira verdade é esta: a realidade do inimigo. Olha a primeira parte do versículo 10, está dizendo assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele tem esse triplo objetivo. E Jesus, ele não vem falar conosco de forma a nos iludir. Ele nos prepara para a realidade da vida. Ele diz que ainda não nos levou para o céu porque conta conosco para levarmos adiante o seu reino, para anunciarmos a sua palavra. Mas estamos aqui diante de covis de salteadores, diante de serpentes, diante de áspides, diante de pessoas que se deixam influenciar pelo inimigo, como ouvimos o testemunho aqui nessa noite. Mas louvado seja o nome do Senhor, Jesus já está atuando lá. Aleluia! 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 Pai. Aleluia! Aleluia! Jesus não nos ilude, há um ladrão à espreita. Esse seu objetivo é triplo. Ele tem um projeto: roubar, matar e destruir. Só que tem uma questão. Está claro, ele não é um empreendedor de vida, mas ele vem sorrateiramente. Mas vem como aquele traficante de ilusões. De forma que Jesus, ele nos alerta: quem se afasta do pastor, com um P maiúsculo, o nosso Senhor Jesus, ele cai na rede desse enganador. Observe você. Em primeiro lugar, o ladrão sempre promete aquilo que ele não pode entregar. Você já parou para pensar nisso? Olha lá no jardim do Éden, quando Eva dá ouvidos à serpente, e ela lhe diz: sereis como Deus. Não vai te fazer mal. Pelo contrário, vai te abrir a mente. Outro que caiu nessa lábia, dando ouvido à voz do inimigo, Sansão. E vem com todos os ardis, toda a mansidão. Ô Sansão, você não vai me contar o seu segredo? E ele ali cai naquela armadilha e é enredado pelos ardis do inimigo, falando na boca de Dalila. Seu fim foi cego, acorrentado e zombado pelos filisteus. Quando trazemos isso para o nosso dia, é assim da mesma forma. As pessoas querem nos iludir com o brilho da droga, achando: experimenta, isso é bom, isso vai te dar prazer, mas é aquele prazer instantâneo, cujo fim a gente já sabe, é ficar enredado, preso nessa armadilha para o qual de repente não haverá mais saída. E a pessoa se ilude pelo fascínio do poder fácil, o fascínio daquilo que vem e tira o seu autocontrole da sua mente. E ele acha que está preenchendo o vazio que ele tem na sua alma, mas o seu vazio fica cada vez pior e vai o levar à ruína e à destruição. Mas também tem um segundo ponto. O inimigo sempre trabalha nas sombras. Ele não vai colocar um crachá: eu sou o Satanás, eu sou o diabo, eu sou o enganador. Muito pelo contrário, ele vem de forma clandestina, ele vem disfarçado, ele vem camuflado. Quando a pessoa não está atenta, ela não percebe. Mas o apóstolo Paulo já nos alertava em 2 aos Coríntios: o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele não vai vir com tridente, não vai vir chifrudo, não vai vir com o rabo
em ponta de seta, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem travestido de anjo de luz, para poder ganhar credibilidade, para poder ludibriar. E o que o Senhor Jesus nos alerta é: fique atenta, igreja minha. Aleluia. Vocês estão numa arena de luta, de batalha espiritual. O céu ainda não é aqui. Aqui é lugar de batalha, de luta, para transmitir e semear a minha palavra. Portanto, estejam atentos. Aleluia, Jesus. No dia a dia, o inimigo ele vai sussurrando no ouvido: pode fazer, ninguém vai perceber, é só uma vez, você merece ser feliz. Mas quando a pessoa cede, o prejuízo já está ali e vem de forma devastadora. Mas nós precisamos estar alertas. Setembro Amarelo nos lembra que muitos têm sido vítimas disso. Nós dirigimos uma igreja em substituição a um dos nossos pastores dirigentes, que precisou se afastar em convalescência médica, e essa congregação estava localizada próximo a um IML, Instituto Médico Legal. E os irmãos não têm noção da quantidade de pessoas que tiram a própria vida, e isto semanalmente. E há um acordo entre a mídia de não fazer a divulgação, porque, sabiamente, quando se divulga esse tipo de coisa, parece que aquilo atrai. É como se uma pessoa famosa fizesse uma coisa, os seus fãs fossem atrás. Mas a quantidade de gente que tem ali, gente abastada, e que põe cabo à própria existência. E isso é um alerta para a igreja. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma palavra a semear. Aleluia. Nós temos vidas a apresentar em oração. Amém. É para isso que o Senhor tem nos chamado e mantido ainda nessa terra. Aleluia, glória a Deus. São vítimas dessas palavrinhas ardilosas do inimigo. Não vale a pena mais viver. Mas a igreja deve ir lá e anunciar e gritar: olha, vale a pena viver sim, porque há um pastor, aleluia, e o nome dele é Jesus, que cuida, que salva, que valoriza, aleluia, ele dá sentido à vida. Glória a Deus. É assim que Jesus está fazendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de mostrar esse caminho da vida, ele nos abre os olhos para essa realidade do ladrão. Ele não chega trazendo compaixão, mas traz engano. Ele não traz alívio, mas ele traz peso. Ele não descansa, ele cansa a pessoa, torna a pessoa como um cavalo seu. Aleluia! Ele não promove vida, ele traz a morte. O inimigo oferece o vazio, mas Jesus, aleluia, oferece a plenitude. Aleluia, glória a Deus. É nesse cenário que a gente vê. É a realidade, irmãos. Posso pregar aqui da chave da sua casa, a chave do seu carro, do bem material, mas eu prego a palavra de Deus. Você quer bem materiais? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Faça a obra do Senhor, e o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos ao segundo tópico. A vida em abundância. É a parte B do versículo 10. Volte seus olhos lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se o ladrão vem para destruir, Jesus vem para reconstruir. Aleluia. Glória a Deus. Onde o inimigo põe a sua mão, que joga, que gera caos, que joga o indivíduo na lama, que usurpa a existência da pessoa, Jesus vem e faz a faxina.
Jesus vem, estende a mão, vem cá, levante-se. Eu te dou uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem para esvaziar, Jesus vem para encher. Louvado seja Deus. Jesus não oferece migalhas. O prazer, a alegria que Jesus dá não são passageiros. Não é uma dose de bebida, não é uma dose de droga, mas é a alegria no Espírito Santo, aleluia, que gera a vida abundante. Glória a Deus. Veja por quê. Primeiramente, abundância não é luxo, é plenitude. Vida abundante não significa estar recheada de bens materiais, de posses, mas significa estar com o coração satisfeito. Amém, Jesus. Pode estar fazendo chuva, lama, tempo difícil, desemprego, diagnóstico contrário, mas o coração cheio de Jesus, aleluia, ele anda satisfeito. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não é ter todos os bens, mas é viver em paz, mesmo sem os bens. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Paulo diz uma coisa que deve servir de alento e propositura para nós a cada dia. Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Seja na bonança, seja na dificuldade, porque o nosso amigo não deixa de estender a mão para nós. Glória a Deus. José no Egito foi preso, foi injustiçado, mas cheio da presença de Deus. Isso significa abundância. Lá no cárcere, esquecido, aleluia, Deus o visitava, Deus o ungia, Deus o capacitava, e ali estava ele, tendo o dom da interpretação de sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas também a abundância é vida transbordante para os outros. Não é só para guardar para nós. É para transbordar e atingir outras pessoas também. Não é só receber, é compartilhar. O salmista disse: o meu cálice transborda. Que o seu cálice possa transbordar nessa noite. Aleluia. Porque o Senhor está aqui e a fonte não secou. Ele tem a capacidade e o cabedal de bênçãos para fazer transbordar a minha e a sua vida aqui nessa noite. Faz isso mesmo, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Quando a gente transborda, o Evangelho se espalha. A gente não guarda para nós mesmos. A gente leva para o próximo. A gente leva adiante. Amém. É verdade, Jesus. Nós estamos num mundo que coleciona likes, só que sofre da carência de abraço. Outro dia, num programa de televisão, a pessoa comentava que fulano havia acabado de postar um vídeo. Falava: eu vi o seu vídeo. E aí, como é que está? Só que a pessoa estava mais para baixo do que não sei o que. Fala: mas você acabou de postar um vídeo? Não, mas eu vesti a roupa e coloquei ali a indumentária só para fazer o vídeo, para postar o vídeo do dia, mas a coisa não está boa para mim não. E a humanidade tem se iludido com isso. E tem muitos que estão olhando ali para a telinha e achando que a vida do outro é aquilo que está lá, mas aquilo lá é ilusão. Aleluia. Aleluia. A realidade é esta: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. A pessoa correndo atrás de like, mas esquecendo que o que resolve o problema é abraçar Jesus. Glória a Deus. É chegar junto ao próximo e dizer: olha, eu tenho uma experiência com aquele que tudo pode, que transforma vidas, que faz, não pode dar um novo começo, mas ele dá um novo fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que satisfaz, é isso que traz a resposta certa que a humanidade precisa. Gente que vai, infelizmente, apenas no modismo. Chega ao evento, chega ao Setembro Amarelo com força, com pujança, com fulgor, mas de repente vai perdendo a força. Mas louvado seja o nome do Senhor, que através dos séculos
Desde que ele derramou seu sangue precioso na Aleluia. cruz do Calvário, Amém. o Evangelho continua de pé e Glória sendo a Deus. anunciado. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o mundo oferece razões para desistir, Jesus está oferecendo razões para continuar. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas agora a gente vai falar desse bom pastor, que ele alerta a sua igreja, que ele cuida, que ele convida, oferece a vida em abundância. Aleluia. Agora ele vem para a terceira parte. Ele é um pastor que zela pelas suas ovelhas, Glória a que Deus. toma conta, que protege. Amém. Ele não apenas promete vida, mas ele revela quem ele é, o bom pastor. Aleluia. É o verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. O pastor não abandona. Se você ler até o versículo 15 desse capítulo 10, você vai ver que há a figura ali do mercenário. Diferente do pastor, o mercenário, na primeira dificuldade, ele foge, ele cai fora. Quando ele vê o perigo, opa, pernas para que te quero. Jesus não. No Getsemane, os discípulos correram, mas ele ficou. Por amor de mim, por amor de Aleluia, você. glória a Deus. Bendito seja Deus. No Calvário, a multidão zombava dele, mas ele suportou por amor de mim, por amor de você. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Ele não é um pastor de aluguel, ele é o pastor que é dono, porque ele nos comprou com preço de sangue. Aleluia. Aleluia. Ele é um pastor eterno, porque permaneceu até o fim lá e está presente aqui nessa noite. Glória, aleluia. Mas o mais importante, esse pastor conhece as suas ovelhas. Amém, meu Deus. Glória a Jesus. Jesus não vai tratar a mim e a você como apenas mais um número na multidão. Jesus não olha para a sua igreja como estatística, mas ele conhece o coração de cada um. Aleluia. Ele chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Na madrugada da ressurreição, ele encontra com Maria Madalena e ela só o reconhece quando ele a chama pelo nome. Talvez a luta esteja fazendo você perder até a noção das coisas, mas Jesus quer te chamar pelo nome nessa noite. Ele sabe todos os detalhes. Você para ele não é um número, você para ele não é uma estatística. Ele não trabalha com situações. Jesus trabalha com pessoas. Aleluia! Bendito é Deus para sempre. Aleluia. Essa é a boa notícia. Aleluia. O pastor que deu a vida por mim, por você. Amém, Jesus. Setembro Amarelo, psicologia, campanhas governamentais, tudo isso, irmãos, é bem-vindo. Não estou falando contra. O Senhor Jesus mesmo disse: quem necessita de médico são os doentes. Os especialistas estão aí para ajudar, para auxiliar. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Mas o único que consegue ir lá no fundo da alma e sabe desde quando você foi formado no ventre da sua mãe, este é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele não se apresenta apenas como essa porta da vida, ele se coloca como o bom pastor. Diferente do mercenário que foge, ele fica. Diferente de quem abandona, ele se entrega. Aleluia. Diferente de quem abre mão de você, ele diz: os que vêm a mim de maneira nenhuma os lançarei fora. Glória a Jesus. Que Jesus maravilhoso que nós servimos, Aleluia. Ele está aqui para cuidar. Aleluia. Glória a Deus.
Se algum pensamento maldoso, maligno passa por sua cabeça, saiba que lá na cruz foi vertido sangue. Aleluia. E esse sangue é a assinatura de Deus dizendo: a sua vida tem valor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Mas vamos ao final, a conclusão. E a gente não pode fugir dessa verdade. O inimigo ainda está por aí. Esse ladrão ainda anda à solta, tenta roubar a alegria, tenta matar sonhos, tenta destruir vidas, assim como está fazendo com a vida do nosso irmãozinho Léo. Mas aleluia, a igreja sabe o Deus que ela serve. Aleluia. A igreja sabe que Jesus declara: o inimigo já perdeu. Louvado seja Deus. Aleluia. Se de um lado está esse ladrão, do outro lado está o bom pastor. Aleluia. E ele cuida, e ele vem e ataca qualquer um que invista contra as suas ovelhas. Porque aquele lá promete, mas não entrega. Jesus vem e fala: eu te prometo e eu te dou. E eu estou aqui nessa noite para te abençoar. O outro fala, Jesus fala e age. Jesus fala e entra em ação. É esse que já deu a sua própria vida por suas ovelhas. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Você tem motivos e razões para sair daqui nessa semana que inicia hoje. E para dizer: amanhã eu falarei de Jesus com a minha vida, com poucas palavras. Eu vou anunciar o nome desse bom pastor que quer cuidar das vidas e das suas ovelhas. Setembro está terminando, mas que a cor que predomina seja o vermelho do sangue de Cristo. Aleluia. Amanhã ou depois a campanha entra no esquecimento, mas o nome de Jesus permanece vivo para ser apresentado às pessoas. Em nome de Jesus, ainda que o inimigo venha e sussurre os ecos da morte no seu ouvido, aleluia, que as palavras do Senhor soem mais alto, o bom pastor dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vida que Jesus nos oferece e entrega nessa noite. Aplauda o nome do Senhor.